Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, por favor. 41, versículo 2. Jeremias 41, no versículo 2. Hoje eu vou te dar 3 conselhos. Quantos? 3 conselhos. Não sei se vai dar tempo de eu falar do terceiro, porque eu vou explorar muito o segundo, mas se der tempo nós vamos te dar 3 conselhos. E eu creio que vai te ajudar, vai somar na sua vida. Jeremias 41, 2. Quem já achou, levante por favor a sua Bíblia. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, ajude essa pessoa que quer te ouvir a entender a tua palavra. Ajude ela a ter ouvidos para te ouvir. Que essas pessoas possam aproveitar mais do que já têm aproveitado a tua palavra. Em nome de Jesus, usa a minha boca, mas fala com essas pessoas para a glória do teu nome. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Agora nós vamos te dar 3 conselhos. E eu queria primeiro que você lesse com calma e entendesse esse primeiro assunto que nós vamos abordar. Diz assim: e levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os 10 homens que estavam com ele, e feriram a espada a Gedalias, era o governador da época, filho de Aicão, filho de Safã, matando assim aquele que o rei de Babilônia havia posto por governador sobre a terra. Também matou Ismael a todos os judeus que com ele, com Gedalias, estavam em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram os homens de Siquém e de Siló e de Samaria. Quantos homens? 80 homens com barba rapada e as vestes rasgadas, e retalhando-se e trazendo nas suas mãos ofertas de incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ele ia o quê? Chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: vinde a quem? Filho de Aicão. Olha o que ele fez. Sucedeu, porém, que entrando eles até o meio da cidade, o que é que ele fez? Matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou aonde? Num poço, ele e os homens que estavam com ele. Olha para mim, por favor. Veja no telão qual é o primeiro conselho. Leia alto aí, por favor, esse primeiro conselho. Olha para mim agora, para você entender. Todos nós temos sentimentos, mas nós vivemos num mundo mau. Se você for uma pessoa dada ao sentimento, inclinada ao sentimento, se você for uma pessoa sentimental, você vai sofrer muito na vida. As pessoas inclinadas aos sentimentos são as que mais sofrem. Por quê? Porque as pessoas enganadoras, mentirosas, maldosas, elas se aproveitam das pessoas que agem no sentimento. A pessoa pode me enganar, mas uma vez só. Eu não sei como tem pessoas que ficam sendo enganadas a vida inteira pela mesma pessoa. Eu não entendo isso. Eu não entendo como tem pessoas que já se prejudicaram por não saberem dizer não, e continuam sem saber dizer não, e continuam se prejudicando. Eu não entendo como muitas pessoas
ainda não aprenderam isso. Eu vejo o Espírito Santo querendo ensinar de novo uma coisa que ele já ensinou e muitos não aprenderam. Tem sócios que são bênçãos, graças a Deus, mas tem uns que você sabe que vai dar problema. É uma tragédia anunciada já. Eu não sei como uma pessoa não toma atitude. Tem familiares que são ótimos, maravilhosos, mas tem gente que tem familiares que são perigosos, e a pessoa sabe, e eu não sei como ela não toma atitude e não diferencia trabalho e família. Tem pessoa da sua família que é uma bênção no seu trabalho com você, mas tem pessoas que você sabe que vai dar problema. Você está vendo, Deus está te mostrando. Eu já vi pessoas quebrarem porque não tiveram coragem para tomar atitude quando tinham que tomar uma atitude. Deus, Ele nos mostra quem são as pessoas. O problema é que tem gente que não quer enxergar. Deus nos mostra quem é quem. Se você for uma pessoa inclinada ao sentimento, você vai ser uma pessoa muito explorada na vida. Você vai ser uma pessoa que vai entrar em guerras que não são suas. Você vai pagar dívidas que não são suas. Você vai entrar em encrencas, em problemas que você não precisava entrar. Por quê? Porque do seu coração. Use a fé com inteligência, não emotiva, porque você vai se arrebentar. Tem gente dentro da igreja que é uma bênção, mas tem gente que está dentro da igreja e é perigosa. E você tem que vigiar, tem que ter cuidado. Você tem que ter muito cuidado, principalmente quando você está bem na vida, porque tem pessoas que sabem se aproximar, ganhar confiança, te agradar, falar o que você gosta, para que de fato você se abra e na hora certa ela venha aprontar com você. Cuidado com as pessoas que querem te agradar demais. Cuidado com as pessoas que quando você erra, ao invés de falar a verdade, te corrigir, te ajudar a enxergar certas coisas, elas te aplaudem. Ismael, ele era maligno. Ele matou o governador e lançou no poço. E quando os homens chegaram, ele chorou e falou: eu vou te levar até o governador. E não levou coisíssima nenhuma, porque tem gente que sabe mentir, que sabe chorar, que quando está precisando de alguma coisa sabe mudar, mas essa mudança é só por um tempo, para ganhar sua confiança, para adquirir o que quer. Se uma pessoa já errou com você, ela pode ter chance de novo? Pode, mas tem que ser provado. O tempo vai mostrar se houve mudança, se houve arrependimento, ou se ela é a mesma pessoa. Amém? Claro, Deus nos dá chances, mas tem pessoas que são malignas. Tem gente que já faliu a outra, já quebrou a outra, já deu um golpe na outra, já roubou todos os clientes da outra. E você tem que ter cuidado. Uma das palavras que Jesus mais falou foi vigiai. Vigie. Cuidado você que deixa muitas coisas na mão dos outros. Vigie, esteja atento, observe, para que você não venha construir com muita dificuldade, com muita luta, e venha perder com facilidade. Não seja dado ao sentimento. Vigie. Você que confia muito rápido, que se abre demais, que acha que todo mundo é de Deus, porque está na igreja de Deus, porque se diz evangélico é de Deus. Tem muitos que se diz evangélico para dar golpe. Vigie. Tenha esse entendimento. Nós temos sentimentos, mas se nos inclinarmos para o sentimento, nós vamos nos arrebentar na vida. Deu para você entender? Ele enganou
e levou todo mundo para a morte, para o fundo do poço. Só 10 que não morreram, mas tiveram um prejuízo grande. Se você entender a vida como uma guerra, nós estamos numa guerra. Você não vai se deparar só com gente boa, não. Você vai se deparar com muitas pessoas malignas. E se você não vigiar, essas pessoas deixam marcas na sua vida. Deu para você entender? Cristão não é bobo. Nós temos um Deus que nos mostra. Nós temos um Deus que nos avisa. Nós temos um Deus que usa pessoas para nos alertar. Agora, se você não dá ouvido, se você não atenta para o que o Espírito Santo mostra, então você se arrebenta. Ah, mas é família. Mas tem familiar que já quebrou o outro. Ah, mas é uma pessoa que já me ajudou. Tá bom, mas vigie. Cuidado com o seu coração, porque ele é enganoso. Graças a Deus, se você tem familiares que são uma bênção na sua vida e no seu trabalho. Tem gente que trabalha com a família toda e é uma bênção. Mas tem gente que tem uma pessoa da família que só dá prejuízo, que só dá problema. E eu não sei porque você não toma atitude. Aliás, eu sei, porque seu coração é maior do que sua cabeça. Cuidado com o seu sentimento. Nós temos que vigiar. Até com o nosso temperamento, nós temos que vigiar. Cuidado. Você que o seu temperamento já te prejudicou muito. E na hora do nervosismo, da pressão, você fala besteira, e por causa das suas falas, você já se arrebentou. Por causa do seu jeito, você já arrumou muitas inimizades. Por causa do seu jeito, você já se prejudicou muito. E prosperidade está ligado a relacionamento. Então saiba se relacionar. Amém? Vamos ao segundo conselho. Coloca aí, lê alto. Reaja com o quê? Nos momentos difíceis. Eu vou colocar um versículo agora, e eu queria que você lesse comigo no telão, quando eu pedi para colocar. Mas antes, olha aqui para mim, por favor. Não converse agora não, e não deixe ninguém tirar sua atenção. Eu disse para você encarar a sua vida como uma guerra. A vida é uma guerra. Às vezes estamos enfrentando uma luta na vida financeira, às vezes na saúde, às vezes na família, às vezes em várias áreas ao mesmo tempo. Tem gente aqui que não tem problema só financeiro não. Apareceu um problema na saúde. Há quem está numa guerra dentro de casa, no relacionamento. A vida é uma guerra. Não espere facilidade na sua caminhada. Mas se você é uma pessoa que está bem espiritualmente, então a sua reação na dificuldade é boa. A sua reação no momento feio, no momento crítico, agrada a Deus. Tem momentos na nossa vida que pedem mais. Olha esse versículo de Lucas 22:44. Leia comigo aí, coloca na tela. E posto em agonia, ele orava menos, ele desanimava mais. O que é que ele fazia? Orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Olha para mim agora, por favor. Momentos difíceis exigem mais de nós, mais oração, mais confiança, mais fé, mais determinação, mais coragem. Eu não sei como tem pessoas que estão enfrentando problemas graves, grandes, fortes, e ela está orando menos, ela está jejuando menos, ela está vindo menos na igreja, ela está confiando menos. Eu não sei como ela vai vencer assim. O Senhor Jesus passou um momento difícil, e Ele mostrou que nos momentos difíceis exige o quê? Mais oração. Acorde de madrugada, chame mais a atenção de Deus, use mais a sua fé.
Você pode reagir diante dos problemas desanimando, se entregando, murmurando, ou usando mais a sua fé e vencendo. Eu vou te ensinar uma coisa agora. Eu não conheço o diabo, eu conheço Deus. Eu não conheço o mal, mas a minha Bíblia, a nossa Bíblia, a palavra de Deus nos ensina a lutar contra o mal. Leia comigo esse versículo de Tiago 4:7. Coloca na tela aí, por favor. Isso, as letras estão bem grandes. Leia alto aí. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Olha para mim aqui agora. Aprenda isso. Aprenda, por favor. O mal, ele se levanta com problemas, com ameaças, trazendo medo, pavor, terror, dúvidas. O mal se levanta com problemas. E o que eu tenho que fazer diante dessa situação? O mal se levanta, mas tem que me encontrar de pé. Tem que te encontrar de pé. O mal se levanta, mas tem que te encontrar firme. Para você vencê-lo, você tem que ter entendimento contra quem você está lutando. Ele não consegue manter uma pressão muito tempo se você resiste a ele. Foi o Senhor Jesus que disse. É a palavra do Senhor Jesus que diz isso. É a palavra de Deus que ensina isso. Resista. Quando você resiste o mal, então ele vai perdendo as forças e ele foge. Eu não estou dizendo que você não vai ter problemas. Eu estou dizendo o seguinte: tem problemas que se levantam que você sabe que é o próprio mal, porque vem com uma força para desestabilizar. Vem no momento que você não estava esperando. Tem gente esse ano enfrentando lutas que ela não estava imaginando que ia enfrentar. Tem gente passando coisas esse ano que não imaginou que ia passar. Mas sabe por que ela está bem? Porque ela está indo na fé. Ela está ignorando o que sente. Ela está crendo, sabe em quê? No que está escrito, que ela vai vencer. Ela sabe que no final ela vai vencer. Mas quando a pessoa é ansiosa e nós falamos, no final você vence, ela fala, no final quando, bispo? Final da semana, final do mês, final do ano? Quando é que eu vou vencer? Me dá uma data. Porque a ansiedade dela é tanta que ela quer uma data. Eu não sei quando você vai vencer, mas se você é uma pessoa de fé, no final você vence. É uma guerra, a vida é uma luta. Cada hora enfrentamos uma luta diferente. De repente você está ouvindo o que não queria ouvir, vendo o que não queria ver, passando pelo que não queria passar. Mas se você é uma pessoa de fé, você ignora tudo isso, porque você sabe que você vai prevalecer. Quando ele ensina a resistir o mal, resistir o problema, resistir a situação, é porque nós temos condições de prevalecer diante de qualquer problema. Tem gente que não está enfrentando probleminha não, tá? Gente que está enfrentando ameaças mesmo, de morte, de despejo. Tem gente que está vivendo um momento que ela nunca imaginou enfrentar com a idade que ela tem. Depois de tudo que ela construiu, fez, se esforçou para ter. Tem gente que nunca imaginou que estaria na situação que está, mas foi o mal que se levantou. O que você tem que fazer? Ficar chorando? Ficar triste? Ficar abatido? Não, você tem que resistir. Quando você resiste, você prevalece. Você tem que resistir. Resistir os pensamentos negativos, resistir o que você está sentindo, resistir as palavras. Vejam que as pessoas que dão testemunhos sempre citam: ah, falaram que eu nunca ia sair do lugar, falaram que a gente nunca ia chegar a lugar nenhum, falaram isso, falaram aquilo, porque as pessoas falam. As pessoas usadas pelo mal, elas ficam mais de olho na sua vida do que na vida delas. Mas você tem que ser surda para essas pessoas.
Você vai encontrar no seu caminho pessoas que você nem conhece, que vão te caluniar, que vão falar mal de você, que vão te perseguir, que vão estar cheias de maldades. Mas se elas estiverem cheias de maldades e você estiver cheio de Deus, então ela pode fazer a maldade que for, que seu Deus transforma em bênçãos. Ela pode te perseguir quanto for, que Deus te guarda. Ela pode tentar de tudo que é lado, que Deus te protege por trás, por diante, e sobre você tem a mão de Deus. Amém? Se elas estiverem cheias do mal e você estiver cheio de Deus, então você prevalece. Eu já atendi pessoas: bispo, eu não estou entendendo, eu nem conheço a pessoa está me perseguindo. Eu falo logo: eu conheço. Só conheço, desconheço. Satanás. Que você não fez mal nenhum para a pessoa, não conhece a pessoa e a pessoa está invocada com você? É fácil você entender quando tem o mal agindo. A pessoa começa a implicar com tudo que você faz. Tudo que você faz está errado, tudo que você faz não presta. Tem alguma coisa errada aí. Você não pode falar nada, você não pode fazer nada. Você está vendo que tem alguma coisa maligna atuando. Não é difícil entender isso. Você fazia antes, dava certo. Por que você faz a mesma coisa e agora está dando errado? Tem um mal resistindo. Você trabalha com o mesmo produto, você faz a mesma coisa, você tem a mesma qualidade, você não caiu o padrão de qualidade. Por que agora não tem mais clientes? Tem alguma coisa maligna aí. Resista, ore mais, busque mais, se apegue mais com Deus. Faça mais frente com o mal. Pare de dar força para ele. Eu não estou dizendo que nós não nos abatemos, não. Neemias, ele se entristeceu. A Bíblia diz que ele se entristeceu e o rei viu que ele não estava bem, porque ele não vivia triste. Porque tem gente que qualquer coisa fica moada, qualquer coisa fica triste. Aí pergunta: o que é que fulano tem? De novo, isso aí deve ter perdido uma venda, deve ter perdido um negócio, deve não ter sido bom hoje, porque ele está assim, chorando pelos cantos, amuado, cara feia. Mas tem gente que a coisa mais difícil é você ver ela batida. Quando você vê ela batida é porque é alguma coisa grave mesmo. Mas você vê ela por um tempo assim, porque rapidinho ela se recompõe, rapidinho ela fala com Deus, rapidinho ela se reestrutura e ela parte para cima como Neemias. Neemias não ficava triste o tempo todo não, mas quando ele soube que a cidade de Jerusalém estava destruída, aquela palavra veio forte e ele se entristeceu, e o rei percebeu. Mas ele foi para cima e restaurou os muros de Jerusalém em 52 dias. Mas tem gente que qualquer coisinha, às vezes é uma coisinha tão pequena. Escute uma coisa, você sabe por quê? Você que está enfrentando um problema hoje e você está desesperado, você sabe por que você que está enfrentando um problema e você está sem dormir, sem paz? Porque você esqueceu de uma coisa que você não deveria esquecer. Tem coisas que você deveria ter esquecido na sua vida e você não esqueceu, que não te faz bem, mas você esqueceu do que você não deveria. Você esqueceu de quantas vezes Deus já te ajudou, de quantos gigantes você já derrubou, de quantas lutas você enfrentou na vida e Deus colocou a mão e te deu a vitória. Você acha que Deus não vai colocar de novo? Você acha que Deus vai te deixar na mão agora, se Ele nunca deixou você na mão? Creia no caráter dEle, confie no caráter dEle, na palavra dEle. Amém? Você está esquecendo do que você não deveria esquecer, por isso você está reagindo com fraqueza. Por isso que você está assim, amoadinho, carinha feia, todo mundo está perguntando: o que é que você tem, o que é que você tem, o que é que você tem? Porque tem gente que o couro está comendo e ninguém sabe o que ela tem, porque ela não quer demonstrar para os outros não, ela demonstra para Deus. E tem gente que está numa guerra, mas está na maior paz, porque a paz que Deus dá para ela excede o entendimento. Nem ela entende como é que ela está dormindo tão bem ultimamente, como é que ela está comendo tão bem ultimamente, como é que ela está tão em paz ultimamente, mesmo enfrentando o inferno, mas ela crê que Deus é com ela. Amém? Tem gente aqui, se você estivesse passando pelo que ela está passando, você estaria muito mal. Mas sabe por que ela está muito bem? É fé, ela está na fé. Ela está assim para o diabo, pode falar que eu não estou escutando nada. Ela está assim para o diabo, pode mostrar o que você quiser, não estou enxergando nada. Ela crê em Deus. Você sabe quem é Deus? Você tem noção de quem é Deus? Olhe para o céu aí você. Olhe para o céu aí. Quando nós olhamos para o céu, nós fazemos como?
olhamos para o alto. Deus não olha para o alto, porque não tem nada acima dele. Ele está acima de tudo. Você fica preocupado, principalmente aqui em São Paulo, porque tem muito trânsito. Ai meu Deus, como é que eu vou chegar na Zona Sul? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Como é que eu vou chegar em tal lugar? Porque você fica aflito por causa do trânsito, e fica calculando, e calcula no Waze. Mas Deus não, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você sabe quem é Deus? É o mesmo do passado, que abriu o mar vermelho, que abre o que ninguém abre, que muda o que ninguém muda, que faz milagres, que é poderoso. Você sabe quem é Deus? O Criador de tudo. E Ele não criou nada maior do que Ele. Ele é maior do que tudo, está acima de tudo. Tem um versículo de 1 João 4, versículo 4. Coloca na tela, por favor. Lê alto aí. Filhinhos, sois de Deus, e já os tende o quê? Vencido. Porque maior quem é o que está em vós do que o que está no mundo. Eu guardo isso. Na hora das lutas eu falo, quem está comigo é maior. Deus é maior e Jesus está comigo. Quem está comigo está acima de tudo, está acima de todos. Quando você é uma pessoa de fé, você crê que o seu Deus está acima de tudo. Ele é muito grande, muito grande, muito grande. E Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Fique em pé e diga, maior que está comigo. Fala com fé, maior que está comigo, e eu vou vencer. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. No livro de 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, no versículo 15. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, a entender essa palavra. Fala com todos nós. Cada um aqui vive uma realidade diferente. Cada um, meu Pai, tem as suas guerras externas e internas, a sua luta travada diariamente para se manter de pé. Que a Tua palavra nos fortaleça, que a Tua palavra nos ajude. Eu sei que é mais importante Te ouvirmos do que falarmos, por isso o Senhor nos deu 2 ouvidos, e é a Tua palavra que fortalece a nossa fé. Fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus. Que alguma palavra de tantas que vai ser falada possa servir, possa ajudar, possa despertar essas pessoas, meu Pai, que querem Te ouvir. Em nome de Jesus. Quem crê que Deus vai falar contigo, diga amém. Diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha para mim, por favor. Eu queria que você entendesse uma coisa importante. Uma das coisas mais tristes para mim é ver pessoas caindo na fé, esfriando, olhando para trás, tombando. Muitos já sentiram essa tristeza de ver um amigo, um familiar, um pastor, um bispo, uma pessoa que falou de Jesus para você, que já pregou tanto para você, tombar, cair.
mergulhar no pecado, voltar à vida velha, voltar a ser atraído pelo mundo. É muito triste, mas é justamente o que mais nós temos visto acontecer. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós estamos correndo riscos todos os dias. Todos os dias o mundo tenta nos atrair. Todos os dias o mundo tenta encher os nossos olhos, chamar a nossa atenção. Nós temos que viver no mundo como o barco no mar. A água não pode entrar. E é muito fácil a pessoa, aos poucos, voltar a ser mundana. Ela continua dentro da igreja fisicamente, mas Deus não quer só o nosso corpo, Deus quer a nossa cabeça. Deus não quer só o corpo da pessoa, Ele quer a sua cabeça nele. Ele não quer que você se perca nesse mundo, nem se apegue a nada nesse mundo. É triste, tem uma enchente, você vê a pessoa morrer junto com a moto, porque não larga a moto. Você vê a pessoa morrer dentro do carro, porque não larga o carro. É triste você ver a pessoa sendo assaltada e ela morre, mas não dá o celular dela. Por que ela faz isso? Porque ela está pegada, porque aquilo ali é o que mais tem valor para ela. Lá fora, isso é normal. Agora, se você quer a salvação da sua alma, você não pode amar o mundo. Você não pode voltar a ser quem você era. Cada dia esse mundo tem que ter menos valor para quem é de Deus. Quando você tem essa fé de abrir mão de 50, 60, 70, 100 anos, sei lá quantos anos nós vamos viver, pensando na eternidade, essa fé agrada a Deus. Porque a fé para perder aqui e ganhar onde? Na eternidade. Está dando para você entender? Essa fé de abandonar o mundo, de abrir mão dos prazeres, do pecado, essa fé de vigiar todos os dias a própria vontade, que é muito difícil, nem todos têm. Eu não sei quantas pessoas da sua família têm essa fé. Talvez poucas, talvez nenhuma, talvez seja só você. Essa fé de andar na contramão do mundo, de assumir Jesus independente das consequências, essa fé não é de todos. Quando você lê Hebreus 11, você começa a se animar. Pela fé vencer os inimigos, pela fé, sabe, saltaram muralhas, pela fé fizeram a diferença aí, diante das adversidades, dos obstáculos. Mas quando você chega no finalzinho de Hebreus 11, a partir do 35, você vai ver que é uma outra fé. Eles tiveram fé para serem cerrados ao meio, para serem torturados, para morrerem por causa de Jesus. A Bíblia chega a dizer que eram homens que o mundo não era digno deles. Por quê? Porque eles estavam nesse mundo se guardando, ganhando almas, mas pensando na vida que vinha depois dessa vida. Sabe, você vê o ser humano gastando bilhões de dólares
para encontrar vida em outros planetas, não é assim? Mas já tem vida no céu, na glória. Já tem vida em outro lugar além daqui, e o ser humano não enxerga. Está dando para você entender? Você vê o ser humano lutando, gastando bilhões para poder descobrir remédios que vão fazer eles viverem mais, que eles não querem morrer. Mas o Senhor Jesus já deixou aí a dica: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E você vê o ser humano, coitado, cada dia mais perdido nesse mundo que passa. Tudo nesse mundo passa, a glória desse mundo passa. Pessoas que foram famosas para os seus avós, para os seus pais, é capaz de aparecer uma foto e você falar: nunca ouvi falar. Tem músicas que, se seu pai que está vivo, sua mãe, sua avó ouvir, vai lembrar da infância deles, e você vai dizer: nunca ouvi essa música, porque vai passando. Nós temos que viver nesse mundo com esse entendimento. Nós estamos aqui, mas temos que cada dia vigiar mais, para não perdermos a nossa salvação. Na verdade, Deus já sabe quem vai ser salvo. Jesus disse que o Pai trabalha até hoje, né? Ele disse que iria subir para fazer o quê? Moradas, e viria e voltaria para buscar a igreja dele, o povo dele. Vai ter a quantidade de morada certa, porque ele já sabe quem vai estar lá. Não vai chegar ninguém lá e falar: não deu tempo de fazer sua morada não. Não, vai estar tudo pronto. Está tudo pronto. Ele só quer que você fique firme até o final. Ele só quer que você, que não se entregou ainda, se entregue enquanto há tempo. Dê valor à palavra dele. Abra aí em Hebreus 4:1. Vá um pouquinho para frente, é no finalzinho da Bíblia. Hebreus, está em 1 João, volte um pouquinho. Só um pouquinho. 4:1. Diz assim: Hebreus 4:1. Posso ler? Diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar onde? No seu repouso, pareça que algum de vós fica para onde? Para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com o quê? Com a fé naqueles que a ouviram. Olha para mim, por favor. Eu fico pensando, quantos serviam a Deus e não servem mais? Serviam como pastores, como obreiros, como evangelistas, e se afastaram e caíram. Já imaginou se todos que um dia serviram a Deus estivessem até hoje? Onde é que nós chegaríamos? Eu não sei se você assistiu Um Dia da Vida do Pastor na Ucrânia. Quem já assistiu? Já saiu o capítulo 2, o 1 e o 2. Eu assisti um na sexta e um no sábado. Quem assistiu faz assim: tenho certeza que Deus falou com você. Foi muito forte, não tem como não se emocionar. Tem como não ser tocado, despertado. Não tem como, é muito forte. As pessoas na Ucrânia agradecendo aos pastores brasileiros que estão arriscando a vida deles lá. E elas dando o maior valor à palavra. Você tem dado valor à palavra de Deus? Você já ouviu conversa dos outros atrás da porta? Já ouviu? Não deveria. Mas tu já ouviu como é que a pessoa ouve a conversa atrás da porta? Ó.
assim? Atenta que ela quer pegar alguma coisa. Não é assim? Quem dera se as pessoas fossem assim com a palavra de Deus. Ouvem as mesmas palavras, uns temem e outros desprezam. Por isso que cai. Por isso que não ficam de pé. É tão triste quando o Espírito Santo fala: larga isso, para com isso, não se encha disso. E a pessoa não ouve o Espírito Santo e se arrebenta lá na frente. É triste ou não é? É muito triste. Então nós temos muitas pessoas ficando para trás. Chegaram a uma altura espiritual, mas não conseguiram se manter. Quanto mais você sobe espiritualmente, mais aumenta a sua visão. Aqui em cima eu enxergo melhor do que vocês aí embaixo, porque eu estou em um lugar mais alto, então minha visão é melhor. Quanto mais alto espiritualmente você chega, mais você tem que vigiar. O diabo estava lá em cima, mas não conseguiu se manter. Então agora ele vai viver eternamente aonde? Lá embaixo. E se você quer viver com ele, é só você não vigiar. E se você quer viver com ele eternamente lá embaixo, é só você brincar com sua vida espiritual. Porque cedo ou tarde vai parar lá. Porque você não valorizou ter chegado até aqui. Pessoal, do jeito que a coisa está, do jeito que Deus tem se manifestado no nosso meio, dando sinais da volta de Jesus, fazendo coisas extraordinárias. Você vê cada testemunho. Eu vi senhoras ucranianas dizendo que a palavra de Deus entrou na vida delas, o Espírito Santo mudou elas em uma nova pessoa, e a pessoa começa a contar o que ela era, o que ela é. É tão bonito. Às vezes você assiste um testemunho que você só acredita que a pessoa foi aquilo que ela está contando quando ela mostra as fotos. Você, meu Deus, não tem mais nada a ver. Você já viu a lagarta que entra no casulo e vira o quê? Uma borboleta. Você olha para a borboleta, você não vê mais nada da lagarta. Nada. Você vê ela voando, você não vê mais nada. Mas você vê pessoa dentro da igreja, que o tempo passa e você continua vendo a mesma pessoa. Não tem transformação. Ela não consegue viver nesse mundo voltada para as coisas de Deus. Você sabe como é que o povo em Pentecoste recebeu o Espírito Santo, os 120? Eles ficaram dentro do cenáculo, permanecendo ali em oração. Estava tendo a festa das primícias, a festa rolando, e eles nem aí para a festa, eles queriam saber do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio e possuiu eles. Cada dia que passa, nós temos que viver mais focado no Espírito Santo, nas coisas de Deus, para nós não perdermos a nossa salvação. Porque é muito fácil você desviar. É muito fácil o mundo voltar para dentro de nós. Você tira, por exemplo, quando vem jejum de Daniel. Tem gente que não gosta. Tem gente que não consegue fazer. Tem gente que está tão presa ao mundo que ela não consegue mais. Se você pegar o celular, você vai ver que no celular toda semana vem um relatório de quanto tempo você ficou usando isso aqui. Ah, você usou 1 hora, você usou 5 horas, você usou não sei quantas horas. Eu duvido se o tempo que as pessoas usam isso aqui é o mesmo tempo que elas tiram para meditar aqui. Eu duvido. Se elas tiram esse tempo para ouvir a voz de Deus, para olhar para dentro delas, para se avaliarem. Elas param o carro para olhar o óleo, para olhar o freio, para olhar a água do radiador. Elas param o carro,
porque senão o carro vai ficar no meio do caminho. Mas elas não param espiritualmente para olhar para dentro delas. E o tempo vai passando e o mundo vai entrando. E daqui a pouco coisas que não enchiam mais os olhos, não brilhavam mais, volta a brilhar. E daqui a pouco a pessoa está vibrando com coisas que ela tinha deixado. Lembra de Sansão? Que Deus deu força para ele matar um leão. E depois ele voltou lá para pegar o mel. Só que ele tinha um voto de Nazireu, não podia tocar em nada morto. E se arrebentou. Tem coisas que Deus já nos deu força para nós matarmos, vencermos, e nós não podemos voltar de novo para isso, senão a gente morre espiritualmente falando. Você ganhou uma altura, você vai trocar essa altura espiritual por uma pornografia, por uma mentira, por uma mágoa, para você descer para o inferno? Honestamente, é inteligente? Não é inteligente. Preste bem atenção, por favor. Eu estou falando da sua vida com Deus, porque diante de tudo que Deus tem feito e mostrado, não era para ter ninguém frio espiritualmente, ninguém fraco espiritualmente, ninguém caindo. E o que mais nós vemos são pessoas desabando espiritualmente falando. Mas a palavra está sendo dada para quem? Para todos. É uma palavra para um e outra para outro? Não, é a mesma palavra, só que uns ouvem, com atenção. Uns estão focados na vida espiritual e cada dia procurando viver mais vigilante, mais cuidadoso com a sua comunhão com Deus. Cada dia se policiando mais para não perder o que tem de tão valioso, que é a vida eterna. A vida eterna. O que Deus representa para você? Deus é o que para você? Fala aí. Abra a boca aí. É o quê? Tudo. O que mais? Deus é... O que Ele é? O que Ele é? Fala aí. Ele é seu Salvador? O que mais? Ele é a vida? Ele é o Pai? Ele é o provedor? Ele é o protetor? Sabe o que Deus é? Deus é tudo que você precisa. Deus é tudo que nós precisamos. Valorize Ele, porque Ele valoriza você. Você sabe o que você é para Ele? Se você nasceu dele, você é filho dele, você é servo dele, você é herdeiro dele, você é templo do Espírito Santo. Se você é dele, ele dá muito valor para você. Quando o diabo vier falar besteira para você, fala para o diabo o que você é para Deus, porque ele dá valor para você. Ele não é valorizado como Ele nos valoriza. Olha o que nós somos para Ele. Propriedade exclusiva, povo santo, a noiva. Olha o valor que Deus nos dá. Não jogue isso fora. Não troque isso por um pecado. Não caia no erro de Sansão, que começou tão bem, terminou como um palhaço na mão dos inimigos. Ficava indo para a terra dos filisteus. Deus levantou ele para lutar contra os filisteus, não para ficar lá. E se arrebentou e terminou muito mal. Muito mal. Um homem que Deus fez tão forte, virou um palhação na mão do diabo. Será que o diabo está rindo da vida que você está levando? Será que o diabo está rindo? E Deus triste com você? Será?
Ou Deus está feliz com você e o diabo irado, porque cada dia você está vigiando mais? Olha o que diz Ezequiel 7:2. Coloca aí, por favor. 7:1, coloca 1. Ezequiel 7, versículo 1. Coloca 1. Depois veio a mim. Volta aí, coloca aqui para mim também. Ezequiel 7:1. Depois veio a mim a palavra do Senhor dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre o quê? Os 4 cantos da terra. Olha aqui para mim, por favor. Me dá temor, porque eu sei que o fim vem, cedo ou tarde, para mim, para você e para todo esse mundo. Talvez você diga assim: ah, mas eu ouço falar que Jesus vai voltar e ele nunca volta. Desde criança eu ouço isso. Tá bom, ele não voltou ainda, pela misericórdia dele, que ele quer salvar o máximo de pessoas. Ele não quer perder ninguém. Ele está tentando, tendo paciência, sendo longânimo. Mas o fim tem chegado para muita gente. Você tem visto aí, morre um, morre outro, morre um, morre outro. Cada hora a notícia: morreu fulano, morreu beltrano, morreu ciclano. Sim ou não? O fim vem para nós. O fim vai vir para todos. Então, se você vai fazer uma viagem para a eternidade, dá uma checada na sua mala. Você não faz isso quando vai viajar? Você checa a sua mala, dá uma checada nos seus olhos hoje, dá uma checada no seu coração, dá uma checada na sua vida com Deus, para que você não faça essa viagem para o lugar errado. Não se vai parar no inferno. Não se vai parar onde o diabo quer que você pare. Ele estava lá em cima, ele tinha uma altura. Agora, para ele só resta lá embaixo. Para você não. Você está vivo. Você tem chance de decidir para onde vai a sua alma na eternidade. Você pode decidir hoje, pedindo misericórdia a Deus, compaixão a Deus, antes que o fim chegue para você. Eu quero orar agora, porque eu sei que Deus não está condenando ninguém. Ele está dando chance, oportunidade. Feliz de quem agarrar, triste de quem ouvir a palavra e desprezar. Que você escute a palavra com fé, com temor. Que a palavra te corrija, te confronte, te ajude, te traga para o eixo, para a linha, para os trilhos. Que de fato você se avalie e veja se você não está voltando a ser quem você era, se tornando igual aos incrédulos, mundano. Tem gente que a vida cristã dela é bem fácil, porque é uma vida normal. Ela não renuncia a nada. Ela faz o que tem vontade. O mundo é assim. Faz o que dá vontade, ainda incentiva os outros a fazerem. Mas quando você quer sua salvação, é não para você, é não para sua carne, é não para sua vontade, é vigilância todo dia. Mas o que tu vai colher na eternidade, você sabia? É tão bacana, porque nós não sabemos o que vamos ser na eternidade. Tem 2 versículos que o Senhor Jesus fala que nós seremos semelhante aos anjos. Mateus 22, coloca aí por favor. Coloca aí por favor, 30. Porque na ressurreição nem casam, nem o quê? São dados em casamento. Mas serão como quem? Os anjos de Deus aonde? Uma coisa a gente já sabe, lá não vai ter casamento. Ninguém vai casar lá não. Ah, bicho, eu quero casar pelo menos aqui. Só vim quinta-feira, terapia, tá? Mas não fique preocupado com sua vida sentimental não. Porque se der tempo, amém.
Se não der tempo, amém também. O importante é você sair desse mundo salvo. Lá ninguém vai casar, e vamos ser como os anjos, e ninguém mais morre. Agora tem um versículo também interessante, de 1 João 3,2, coloca aí. Amados, agora somos filhos de quem? De Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Poxa, isso eu já sei, que nós vamos ver Deus como Ele é, que não vamos casar, que não vamos morrer, que não vamos mais ficar doentes, que não vamos nos preocupar mais com rugas, com idade, com corpo. Isso é pouco para você? Não enche os seus olhos, não, a vida eterna. Deveria encher. Agora esse mundo cada dia deveria perder mais o valor para você. Que você seja como essa borboleta que não tenha mais nada da lagarta. Que cada dia vejam mais Jesus em você, mais diferença em você. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar agora. E você vai ter a oportunidade de ouro. A oportunidade que muitos tiveram e não aproveitaram. E eu queria que você se preparasse para esse próximo domingo, que nós vamos ter uma santa ceia especial aqui da salvação. Amém? A santa ceia da salvação. Mas agora olha aqui para mim, por favor, não deixe nada tirar sua atenção. Se você quiser, eu quero, bispo, entregar minha vida a Deus, corrigir o que precisa ser corrigido, dar uma checada na minha vida, antes que o fim venha. Eu quero estar bem, eu quero estar de pé. Eu quero cada dia ter mais de Deus em mim, menos de mim. Eu quero, bispo. Eu quero a minha salvação, eu luto por isso, eu persevero por isso. Eu não abro mão disso. Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus. Vem cantando uma chance igual a essa. Uma chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Quero estar em tua presença. Nem que seja a última vez. Nem que seja a última vez. Se tiver que clamar. Se tiver que clamar, eu clamarei. Eu clamarei. Se tiver que entregar. Se tiver que entregar, me entregarei. Me entregarei. Se tiver que humilhar a mim mesmo. Se tiver que humilhar a mim mesmo. Assim eu farei. Assim eu farei. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Eu quero nascer do teu Espírito. Teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Quero matar minha carne. Fazer tua vontade, ó Santo Espírito. Fazer tua vontade, ó Santo Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Seja a tua vida, Jesus. Ó Deus, eu vou ser sincero ao Senhor. É muito triste ver pessoas da família, conhecidas, tombando, ficando para trás, voltando para o mundão,
voltando a ser atraída para esse mundo. Esse mundo que só nos enganou, nos iludiu, nos fez sofrer. Esse mundo de fantasias, de mentira, de tantas ilusões. É triste ver pessoas te deixando, esfriando, mas para as coisas do mundo voltou a ter uma força tão grande, um prazer, uma tensão. Minha amiga, meu amigo, com que você tem gasto mais tempo? Que valor você tem dado à sua vida com Deus? O quanto ainda tem de você que Deus quer tirar? O quanto já tem dele em você? Como é que você está nesse mundo? Será que Deus tem a sua cabeça? Ou as coisas desse mundo têm a sua cabeça? E você se preocupa com tantas besteiras, vibra com tantas besteiras, mas esse mundo passa. Onde é que você vai ter a fé salvadora? A fé de abrir mão da sua vida aqui. A fé de perder para ganhar. A fé de estar pronta para o que der e vier, mas não desagradar a Deus. Como pessoas nesse mundo que têm sido torturadas, em países que não aceitam o Evangelho, e dão a opção, ou nega Jesus, ou a tortura continua. E elas dizem, pode continuar, mas minha fé eu não nego, eu não troco, eu não vendo, eu não negocio. E tem gente, meu pai, negociando, caindo por uma mulher, por um homem, por uma pornografia, por um dinheiro sujo. Basta um aperto, basta uma tentação, e ela se esborracha. Eu não sei quantas vezes você caiu, e quantas vezes Deus te levantou. Eu não sei quantas vezes você se afastou e retornou. Eu sei que nós estamos perto do fim, o fim vem. O fim vem para os 4 cantos da terra. O fim vem, minha amiga, meu amigo. Cedo ou tarde vai ter o nosso último dia nesse mundo. Cedo ou tarde Jesus volta. E Deus está te chamando. Checa sua mala, checa seu coração, checa seus olhos. Dá uma checada na sua vida. Você tem vivido um evangelho fácil, como a maioria dos cristãos, que vai se misturando com o mundo. E ai de quem falar alguma coisa e a pessoa critica: ah, você é muito radical, ah, você é muito isso, você é muito aquilo. Minha amiga, meu amigo, eu estou falando da eternidade. Eu estou falando do entendimento que Deus já te deu, da visão que você já tem espiritual. Você não pode perder isso. Você não pode trocar isso por nada. O diabo estava lá em cima e ele vai morar lá embaixo. A Bíblia diz que o inferno é embaixo. E Deus cada dia quer nos levar mais para cima. Mas devagarzinho o mundo vai nos atraindo. Devagarzinho o mundo vai nos chamando. E a gente aceita uma coisa aqui, outra coisa ali. Daqui a pouco perdemos a sensibilidade de ouvir tua voz. Daqui a pouco o temor vai embora. Daqui a pouco, meu pai, vai tudo por água abaixo. Quantos chegaram aqui e não permaneceram?
Quantos estão hoje com o corpo aqui, mas a cabeça longe? O tempo que ela tem para o Senhor é só dentro da igreja, e olhe lá, porque até aqui ela fica pensando em outras coisas, o que vai fazer quando sair daqui. Mas há quem tem vivido enclausurado, concentrado, vigilante, porque ela quer a vida eterna, ela quer te ver como o Senhor é, ela quer morar na glória contigo, ela quer a vida que está em Jesus. Aleluia. Ela valoriza o que recebeu. Ela sabe que a fé não é de muitos, sempre foram poucos. Com Gideão só sobrou 300. Das sementes que foram semeadas, uma caiu à beira do caminho, outra no solo rochoso, outra entre espinhos, mas uma caiu na boa terra, 25%. Nunca foi muita gente. Até dentro da igreja o Senhor disse: essa igreja tem poucos que andam comigo de branco, que não contaminaram as suas vestes. Ah, meu Pai, meu Senhor, meu Rei, minha força, minha alegria, meu provedor, meu melhor amigo, meu Salvador. Senhor, é tudo que eu preciso. Te encontrar foi a coisa mais maravilhosa que poderia acontecer. Na verdade, foi o Senhor que me encontrou, perdido, caído, e me perdoou, e me limpou, e me levantou. Eu não quero cair de novo. Eu já vivi caído, eu já vivi perdido na escuridão desse mundo, e o Senhor me valorizou, me tornou filho, herdeiro, propriedade exclusiva tua, e hoje o diabo não toca mais. Sim, meu Pai, servo. Aleluia. Herdeiro, como o Senhor nos dá valor. Ninguém nos amou tanto como o Senhor, ninguém nos deu tanto valor como o Senhor. Por isso que eu te valorizo, por isso que eu te adoro. Eu não adoro mais ninguém, mais nada. Por isso que eu digo em alto e bom som: eu te amo, eu te assumo. Eu não sei viver sem ti. A tua presença é tudo na minha vida. Pai, vem sobre essa gente agora e faça delas templo do teu Espírito, morada do Senhor. Faça delas, meu amado Rei, a tua noiva. Aleluia. Aleluia. É tão bom ter a alegria da salvação, saber que nosso nome está no livro da vida e ninguém tira, saber que a nossa salvação é o nosso tesouro, que o ladrão não rouba. Ah, meu Pai, tem gente morrendo por um celular, por um carro, por uma moto, por um dinheiro, porque cada um se apega ao que valoriza, e nós estamos apegados a Ti, por amor. Vem, Espírito de Deus, agora, renova a Tua unção em nós, as nossas forças, nos recarrega. Sim, meu Pai, nos faz fortes para